8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos, em voz alta? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu queria falar sobre a ação de Deus e o benefício do homem. Esses versículos que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 5, 8 quer dizer, ele abre para nós uma janela de uma das maiores promessas da Bíblia. Nos dá muita expectativa e alegria, porque descortina diante de nós essa grande verdade da providência de Deus, do cuidado de Deus. Essa passagem bíblica nos diz que aqueles que amam a Deus podem ter a certeza que Deus está trabalhando através de todas as coisas para o seu bem. E isso para nós é importante porque para o cristão a experiência da vida, ela diz que Deus não deixa detalhes de lado. Deus, ele trabalha com detalhes, não é? Não precisamos ser muito velhos para olhar para trás e vermos que as coisas que pensávamos que eram desastres resultaram para o nosso bem. Aquelas frustrações que nós vivemos lá atrás, depois que o tempo passa, vai ser, olha, Deus fez correto em me frustrar lá, porque agora a coisa encaixou e está indo bem, não é? Podemos olhar para trás e vermos que uma mão condutora e diretora em tudo e através de tudo nos conduzia. E Paulo, ele inicia esse versículo com um verbo. Ele fala assim, sabemos. Que coisa interessante. Sabemos o quê que Paulo está dizendo? Nos capítulos anteriores a Romanos 8, Paulo se eleva às alturas mais sublimes em termos de teologia, e ele vai descrever 4 privilégios que nós sabemos que Deus fez por nós. Primeiro, ele nos deu paz. Paz com Deus. Nós nunca teremos paz individual se nós não tivermos paz com Deus. A nossa paz individual e com o nosso próximo, ela é derivada da paz com Deus que vem através da cruz de Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer, essa paz que é a base de todo tipo de paz que podemos viver, já nos foi dada por Deus através de Cristo. Ele fala mais uma coisa, que sabemos que estamos unidos com Cristo. Nós nunca mais estaremos sós. Em qualquer situação em que nós enfrentarmos na vida, coisas maravilhosas ou coisas piores, sempre teremos essa presença dele conosco. A terceira coisa é que fomos libertos da lei, do rigor da lei. A lei nunca trouxe salvação para ninguém. Ela tinha 3 propósitos: mostrar o pecado do homem, mostrar a sua incapacidade para ser salvo e apontar para o Salvador. E o quarto lugar, antes que Paulo fala em Romanos 28, a vida do Espírito Santo. Nos foi concedido a pessoa do Espírito Santo, que habita em você, que habita em mim. Eu queria chamar a sua atenção para um ponto importante. Não pare por aí. Ah, pastor, o Espírito Santo habita em mim. Tudo bem, mas e daí? Qual a função dele depois disso? O que ele faz na minha vida? Isso a gente tem que saber. Agora, no versículo 28, Paulo nos mostra a grandiosidade dessa providência de Deus. Ele fala assim, sabemos. No grego, na língua grega, quer dizer assim, nós temos por seguro, temos convicção, estamos plenamente seguros do cuidado de Deus. O que Paulo está dizendo? Viva essa certeza. Nós temos a certeza absoluta que Deus está cuidando de cada um de nós em cada momento. Nós nunca estamos sós. Por isso que o seu cuidado, ele é constante, é perene. E Paulo vai dizer assim, nós sabemos, nós temos por seguro, por convicção firme, que Deus cuida de nós. Por isso que para o cristão, que sabe dessas coisas e se apropria disso, entrar numa angústia existencial deve ser uma coisa muito rara. É o que nós não temos visto hoje em dia, não é? Outro dia eu dizia para a igreja onde eu sou pastor, se eu voltasse no tempo e fosse estudar de novo, ou eu seria psicólogo ou psiquiatra, para ganhar muito dinheiro com os crentes. Sabe por quê? Porque nós não temos muita convicção do que Cristo fez na cruz por nós. Paulo vai dizer, tenha a convicção que Ele tem cuidado de você. Tenha por certo que os detalhes da sua vida estão nas mãos de Deus.
Ah, pastor, então as crises que eu vivo, tudo está debaixo das mãos de Deus. E, irmãos, outra coisa interessante, não basta um conhecimento intelectual disso, nós sabemos por experiência o que Deus faz pelos seus. Se olharmos para a história, veremos muita coisa interessante. Por exemplo, Jacó. Jacó saiu da casa dos seus pais, fugido para a casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe. Saiu pobre, ficou anos na casa do seu tio, trabalhando para ele, foi enganado pelo tio, e quando voltou 25 anos depois, para se encontrar com seu irmão Esaú, estava milionário. Quando você lê os presentes que Jacó separou para dar para Esaú, para apaziguar Esaú, você, gente, ele tinha muita coisa, 600 camelos, não sei o quê, era muita grana. Ele saiu zero e voltou pleno. Outra coisa que a gente pode perceber de interessante é José do Egito. Na adolescência, ele, na sua simplicidade, ele fala 2 sonhos que ele teve que não podia falar. Não é? Nós aprendemos o que com José? Mantenha a sua boca fechadinha. Não fale muito sobre o que Deus tem feito com você, não. Sabe por quê? Porque tem gente que é invejosa mesmo. Seus irmãos, quando escutaram que tinham que servir José, que iriam se dobrar para eles, vem cá, vamos sair com a gente que vamos vender você como escravo. Os anos se passaram e José vai dizer assim para os seus irmãos: vocês bem intentaram contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente. O que levou José, ao longo dos anos, não entrar em parafuso, não pirar? A certeza que Deus tinha cuidado dele, ok? A rejeição que ele sofreu foi muito forte. Aí podemos olhar, por exemplo, para o apóstolo Paulo, que ele vai testificar que nas dificuldades e situações críticas da sua vida, Deus cuidava dele de tal modo que as promessas de Deus se cumpriam diante dele. Lá no Salmo 27, fala assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ou seja, no dia mau da nossa vida, da sua vida, Deus vai esconder você com Ele, na sua presença, na sua comunhão, na sua intimidade. Lá no Salmo 34 diz que temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Temos certeza que em situações limites, quando os inimigos nos rodearem, será Ele mesmo a proteção para cada um de nós. Eu podia falar sobre mais exemplos, mas eu paro por aqui nessa noite. Sabemos, temos por certo, estamos plenamente convencidos que Deus cuida de nós. É assim que Paulo diz. Estava contando para os irmãos lá no retiro, quando eu saí do banco, eu estava em minha casa, meus filhos eram pequenos, e eu um dia abri o computador para ver o saldo bancário. E quando eu abri o computador, eu vi um saldo bancário que eu fiquei estarrecido, 39 centavos. Eu falei: Senhor Jesus, o que faz um homem casado com 2 filhos, mulher e 39 centavos na conta? Aí, como toda mulher é meio estranha, a minha estava fazendo almoço, chegou na porta do quarto e falou assim: olha a pergunta que ela me fez, se tem lógica. Eu vendo o saldo bancário, como vai o nosso dinheiro? Falei: minha filha, está sobrando, fica tranquila, viu? Tá uma beleza esse negócio aqui. Ah, que bom, então vou acabar o almoço lá. Foi embora. E eu desliguei o computador. Falei assim: Senhor Deus, eu sou dizimista fiel desde quando comecei a trabalhar. Nunca faltei com dízimo nem com oferta. Eu vou lhe dizer uma coisa como teu filho: não quero saber de onde que vai vir, mas eu preciso de dinheiro. O Senhor é dono de todas as coisas. Eu preciso de dinheiro. Falei: se vira, Senhor. Eu morava num apartamento que era uma coisinha assim, petitinha, bonitinha, gente. Você caía no quarto,
Eu rodava para a sala. Eu saí do quarto, quando eu dei um passo para a sala, tocou o telefone. Eu atendi, era um ex-cliente do banco, consultor de empresas, que eu tinha dado muito curso com ele na época de banco. Eu falei assim, Luiz, tudo bem? Eu falei, tudo bem, o que foi que eu posso servir? Meu amigo, eu marquei 2 cursos com gerentes financeiros de empresa sobre como negociar com o banco. Marquei para o mesmo dia, no mesmo horário, mas em locais diferentes. Você podia dar um curso para mim? Isso aí tem anos atrás, né? Eu falei com ele assim, quanto que paga esse negócio? Eu falei assim, R$3.200. Você pode me ajudar? Eu falei assim, eu vou olhar em minha agenda. Se for vender o seu peixe, vende caro. Aí tem o telefone assim. Tem 10 segundos que eu olhei ao senhor. Eu falei assim, posso dar o curso sim. Aí fui lá, dei o curso para 8 gerentes de grandes empresas lá. E concluí que eles não sabiam operar matemática financeira. Propus mais um curso para eles, mais 3.200. Falei, Senhor Jesus, o Senhor não tem como dar errado. A gente tem que saber que Deus vai operar para o nosso bem. Não é? Irmãos, uma coisa interessante. O agir de Deus, ele é proposital. Deus não age por agir fortuitamente. Ele age sempre com um propósito. Deus é sempre um Deus de propósito, de objetividade. Ele sempre tem um fim a alcançar. Deus não faz por fazer, não é? E isso nos leva a uma condição interessante. Por quê? Porque esse agir proposital de Deus tem como final a salvação do homem e a glória dele mesmo, não é? E nessa ação proposital de Deus, o seu poder é manifestado e isso garante vitória para o seu povo. Jesus falou lá em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não tem descanso enquanto a consumação de todas as coisas não for terminada. Deus trabalha com um propósito. Cada situação que você vive, que você tem conforto ou desconforto, Deus tem um propósito nisso. Cada crise que você experimenta na vida, não entre em pânico. Tem que jogar a toalha, não. Fica tranquilo. Deus tem um propósito nessas coisas. Meu filho, antes de passar no concurso público, ele tinha estudado, tinha feito uns 13 concursos públicos mais ou menos. Levou todo o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha também. Que era viagem do avião, hotel, comida, tal. Aí chegou num mês qualquer, no mês de maio do ano qualquer, ele falou assim, pai, eu já tenho mais ou menos 27 anos e eu não tenho dinheiro nenhum. Se eu for sair com uma menina, para comer uma pizza com ela, o carro é seu, a gasolina é sua, o dinheiro é seu. Eu resolvi trabalhar. Falei, para onde? Eu vou na OAB pegar a minha carteira de advogado e vou entrar para um escritório de advocacia, vou trabalhar. Falei, quanto que paga isso? Na época, ele falou assim, paga R$2.000 por mês. Falei, mas 2.000 mais vale alimentação, seguro de vida, plano médico. Não, pai, 2.000 você vai tirando alimentação, transporte. Olha, mas aí vai te sobrar uns R$1.200. É por aí. Eu falei assim, não. Eu não paguei para você 5 anos de faculdade para isso. Não aceito isso. E é não. Nós estamos juntos até o seu pai quebrar. Ou até você passar no concurso. Aí passaram 2 meses, ele falou assim, pai, achei um modo de ganhar dinheiro. Eu falei, qual que é? Eu vou dirigir Uber. Eu falei assim, nada contra Uber. Mas qual o carro que você vai dirigir? O seu. Eu falei, o meu não. Eu falei, vai não. Meu carro é seminovo, não vai não. Falei, filho, já caminhamos até aqui. Por que parar agora? Deus vai nos abençoar. Isso era no mês de agosto. Aí ele falou assim, pai, vai ter um concurso para o Ministério Público Federal e eu vou fazer. Falei, quantas pessoas concorrem por você? Mais ou menos umas 100 mil pessoas. Falei assim, meu Deus, mais um concurso que ele vai ficar para trás. Eu falei, quanto que é a prova? A prova é em novembro. A gente estava em agosto. Falei, então você estuda até o olho seu sair da órbita e se vira. E ele estudou uma média de 12 horas por dia.
e fez a prova em novembro. Uma semana depois, ele me procurou e falou assim: pai, eu passei. Eu falei: não, fica calmo, respira, isso vai ser cheio de cota para isso, cota para aquilo, fica tranquilo, o nego vai recorrer de perguntas que estavam erradas, respira fundo, dá tempo ao tempo. Aí passaram mais uns 4 dias, ô pai, ninguém mexeu em nada, eu passei mesmo. Eu falei assim: em qual lugar que você passou? Eu passei em 4º lugar. Eu falei assim: calma que seu pai não aguenta isso não, tá certo? Dá mais um tempo. Com uma semana a mais, ele recebeu um e-mail do Ministério Público: escolha 2 cidades para você ir, a A primeiro e a B depois. E ele escolheu uma cidade de São Paulo, 400 mil habitantes, com aeroporto, falou assim: vai para lá é top. Faltando um dia para que as pessoas trocassem de cidade, quem passou na frente dele trocou. Estava em Lages aqui, optou pela cidade dele. E ele falou: pai, o cara trocou de cidade. Falei: filho, Deus tem um propósito nessas coisas. Para onde que eu vou? Para a cidade dele, para Lages, óbvio. Mas nós queríamos... Calma. Aí ele trocou, veio para Lages. E depois que ele tomou posse, o cara ligou para ele: Estevão, a cidade que eu vim está me matando, cara. Trabalho 12 horas por dia. E você aí? Não, aqui eu trabalho 1 hora por dia. E olha que essas coisas como que se encaixam, né? Nós chegamos no dia 3 de janeiro aqui em Lages. Ele falou assim: pai, eu vou lá me apresentar ao procurador, dizer para ele que eu vou tomar posse e que eu tenho, acho que 20 dias para tomar posse ainda. Aí nós vamos olhar apartamento por aqui para a gente morar e tal, não sei o que e tal. Ele foi lá para conhecer o chefe dele. Quando chegou lá, se apresentou e falou assim: então eu volto daqui a 15 dias para tomar posse. Ele falou assim: não. Tomar posse hoje, agora. Falou: por quê? Porque hoje é o último dia que eu posso incluir você na folha de pagamento. Você recebe dia 20 agora. Em todas as coisas Deus coopera e trabalha para o nosso bem. Aquilo que aparentemente é um desconforto para a gente, Deus está operando. É isso que o apóstolo Paulo fala. Outra coisa que a gente pode perceber é que as bênçãos de Deus são para aqueles que o amam. Aqui o apóstolo Paulo põe uma cláusula restritiva: nem todo mundo recebe essa bênção de Deus, não. No final, todo mundo vai ser feliz? Não. Paulo está dizendo, e está claro, que os resultados do agir de Deus são somente para aqueles que o amam. Aqui Paulo não expressa um otimismo generalizado e superficial, dizendo que no final tudo vai acabar bem para todo mundo. Nada disso. Se o bem visado por Deus é a nossa salvação, então quem vai receber esse benefício são aqueles seus filhos, o seu povo, aqueles que o amam. Você tem direito a isso. Quem não se entregou nas mãos de Cristo não tem direito a isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você é o alvo, é o beneficiário da obra da cruz do Calvário. Então, para aqueles que o amam, Deus opera em todas as coisas para abençoar tal pessoa. Nós temos que estar descansados numa grande verdade. Eu não procurei Deus, eu não corri atrás dele porque eu era inimigo dele. Ele teve piedade e misericórdia de mim, me atraiu com a sua graça e hoje eu sou beneficiário desse amor dele, que ele opera em tudo para o meu bem. Isso deveria nos dar paz, tranquilidade, não é? Olhar para frente, para o futuro, com muita expectativa, com muita esperança. Sabe por quê? Vai dar certo para cada um de nós em nome de Jesus. Nós vamos decolar mesmo, vamos sair de onde estamos, vamos progredir, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, irmãos, que coisa interessante, né? O que distingue o cristão é o seu amor por aquele que o amou primeiro. Tudo que nós temos para oferecer para Deus, nós já recebemos primeiro de Deus. Então, nós só damos um feedback para Deus do amor que Ele nos tem dado. Ok? Mas agora eu queria dizer uma coisa para você. Para aqueles que amam a Deus, você ama a Deus? Fala a verdade. Ama mesmo? Eu acho que não.
E eu não vou errar dizendo que você não ama Deus. Você se importa com o reino de Deus? Você ora pelos seus pastores, pela sua igreja? Você se esforça em ganhar almas para Cristo? Você oferta a sua melhor oferta? Você se entrega quando é convidado a fazer algo para o reino de Deus? São perguntinhas simples que nós temos que nos fazer. Ah, pastor, eu amo a Deus. William Shakespeare, ele tem uma frase que é muito bacana. Ele fala assim: quem não demonstra que ama, realmente não ama. Sabe aquele maridão que fala assim: mulher, eu te amo, querida, mas é incapaz de estender uma roupa para a mulher lá no varal? O miserável é incapaz de levantar à noite e dar uma madeira para o neném pequeno? Isso é amor, de fato? Quem não demonstra que ama, realmente não ama. Amor é atitude demonstrável, é comportamento, é vontade de buscar o bem-estar do outro. Se você ama a Deus, não tem esforço que você meça para alcançar o benefício do reino de Deus. Vocês vão construir igreja ano que vem, ok? Eu me lembro de uma igreja em Belo Horizonte, que eles fizeram lá um templo maravilhosíssimo. Pensa em algo top, em zona sul da cidade de lá. E um domingo, um pastor falou assim: irmãos, nós vamos paralisar a obra, porque acabou o nosso dinheiro. Então nós vamos orar para que Deus nos abençoe de novo, entre dinheiro no caixa da igreja, para lá. Aí acabou o culto, o pastor ia para a sua sala, virou um irmão, foi até ele, falou: pastor, uma pequena oferta para que nós continuemos a obra. Eu disse: de onde que é essa oferta? É minha e de mais 6 irmãos da igreja. Quando o pastor abriu o cheque, era de 700 mil reais. Eu me lembro que quando nós compramos um andar no centro de Belo Horizonte, nós tínhamos 60 membros da igreja. E eles compraram assim, custou 600 mil, não sei o que na época lá. Eles compraram com o dinheiro dos irmãos, que emprestaram para pagar. Pagaram e os irmãos estavam precisando do dinheiro de volta. Aí eu falei assim: irmãos, nós temos que pagar de volta os irmãos que emprestaram para a igreja. Eu era novo na igreja. A igreja arrecadava 17 mil, não sei o que, e devia 600 mil. Aí levantou o meu vice-presidente, o cara milionário. Imagina um sujeito rico. Ele era vice-presidente de um grupo de mais de 50 empresas lá em Belo Horizonte. E ele levantou e falou: pastor, as minhas filhas têm 5, 6, 7 anos mais ou menos, e eu já comprei 3 apartamentos de luxo, porque quando elas casarem, elas já têm onde morar. E eu pensei comigo assim: Senhor, o Senhor não me deu nenhum filho, homem. Precisando de um menino, né? Eu vou vender um apartamento desse. E nós pagamos a dívida. Falei: não. Porque se o irmão vender e fizer isso, Deus vai derrubar um caminhão em cima de você de prosperidade. Eu queria que todos nós ofertássemos para que todos nós fôssemos abençoados. Aí fizemos um culto de manhã, tinha pouca gente. Quando chegou a noite, pouca gente. E a irmã desse irmão era a nossa tesoureira. E ele então falou: pastor, alguém deu uma oferta de 100 mil reais. Eu falei: isso não existe. Isso não existe. Nós não temos ninguém que ganha isso, não é? Ele falou assim: pastor, o cheque está com a minha irmã. Eu falei: pega lá, deixa eu ver. Quando está lá o cheque de 100 mil reais. De quem era esse cheque? De um irmão que, quando eu assumi a igreja como pastor presidente, ele saiu da igreja por questão doutrinária. Ele nem me conhecia. Pastor, eu não creio nisso, então eu vou sair da igreja. Mas nós cremos em coisas incomuns, podemos ficar juntos. Não. Esse irmão ficou 3 meses fora da igreja, voltou, deu um dízimo de 100 mil reais, nunca mais voltou na igreja. Aí pagamos os compromissos, levantamos e pagamos o resto. Eu falei com a minha mulher assim na época: olha bem, nós não tínhamos condições e veio alguém de fora para abençoar aqui dentro.
Irmãos, a gente pode perceber que as bênçãos de Deus são para aqueles que o amam. E esse irmão, depois que eu fiz 100 mil, tinha câncer, teve câncer. E eu fui um dia a um shopping lá qualquer de Belo Horizonte, fui comer um pastel lá, ele estava comendo pastel. E eu ouvi, eu abracei, que bom, não sei o que e tal. Eu falei, irmão, você pode comer pastel, irmão? Ele falou assim, não podia não, mas agora eu posso. Deus me curou. Irmãos, a gente percebe uma coisa importante, não é? Se nós amamos a Deus, as coisas vão acontecer. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque o amor de Deus extrapola as bitolas do ser humano, os limites do ser humano, não é? Outra coisa importante que a gente pode perceber é que aquele que ama a Deus, primeiramente, ele recebeu o amor do Pai. Outra coisa importante, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queria analisar com vocês um pouquinho gramaticalmente esse texto aqui, não é? Todas as coisas, no texto grego, ele é objeto, ele não é sujeito. Ou seja, ele não exerce poder sobre o outro, não é? Então, todas as coisas que operam para o nosso bem, não pode ser todas as coisas, porque são impessoais, mas é o sujeito que trabalha em todas as coisas que opera para o nosso bem. E o sujeito é Deus. Se nós pudéssemos traduzir esse versículo para um contexto melhor, diríamos assim, sabemos que em tudo Deus opera, age para o bem daqueles que amam a Deus. Nas piores crises da nossa vida, sabemos que Deus está trabalhando nessas situações para o nosso bem, para nos trazer conforto, crescimento pessoal. Irmãos, o que eu vou dizer aqui pode parecer heresia, mas talvez seja mesmo. Aí vocês me corrijam aqui. Tem provação na vida que não é o diabo, não é Deus que põe você nela. Ok? E um texto emblemático na Bíblia é lá em Lucas 4, quando fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado. Olha que coisa incoerente. Cheio do Espírito Santo, ser tentado. Esquecemos que em cada situação Deus nos prepara para algo superior e melhor. Muitas vezes você está no seu comodismo, na sua rotina mortal, e Deus te tira disso, sacudindo a sua vida, mexendo com você mesmo. Pastor, entra em rotina? Entra em rotina também. Viu? Em 2005, eu contei isso lá no nosso acampamento, eu ia para o culto à noite da igreja, eu tomei banho, fiz a barba e fui colocar a camisa e abotoar a camisa, porque eu usava terno e gravata na época, né? E eu percebi que eu não conseguia abotoar. Aí eu abaixei, forcei, pus a gravata, preguei, e no outro dia eu fui ao médico otorrino. Falei, doutor, tem um caroço aqui que eu não consegui fechar a camisa ontem. E falou assim, eu sei mais ou menos o que é isso aí, mas eu não tenho certeza não. Você procura um cirurgião de pescoço e cabeça. Falei, perdi o pescoço, acabou. Fui no médico, sentei, ele falou assim, já estava desse tamanho. Ele falou assim, há quanto tempo que tem esse negócio aí? Eu falei assim, tem uns 3, 4 dias. Aí então tá bom, não é câncer não. Falei, menos pior. Aí eu procurei o médico e procurei outro médico, e era dia 11 de maio de 2005, não, 2006. Aí eu falei com ele assim, doutor, então, o que o senhor acha? Ele falou, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, lá em casa todo mundo é evangélico, menos eu. Eu falei, o senhor não criou vergonha na cara ainda não? Eu preciso ajeitar minha vida. Eu falei, precisa mesmo. Aí ele falou assim, você tem que ser operado. Eu falei assim, eu sei. Como é que está a sua agenda? Era dia 11 de maio. Meu aniversário é 13 de maio. Não esquece não, ano que vem manda um pix para mim. Dia 13 de maio. Aí eu pensei assim, não, a gente vai operar depois do dia 13, eu passo meu aniversário, e se der alguma zebra, faz depois do aniversário e tal, né? Ele falou assim, não, a minha agenda está aberta para amanhã cedo, 7 horas da manhã. Eu vou te operar. Falei, meu Deus do céu, esse negócio está complicado demais. Aí, na hora da cirurgia, ele falou assim, eu tenho 2 complicações com você que eu não posso cometer. Eu falei, quais são? Ele falou, primeiro,
eu não posso te entubar errado. Se te entubar errado, você perde a voz. E você, como pastor, precisa da voz para trabalhar. Eu falei, verdade. Eu falei, me entube corretamente, por favor. E a segunda situação, eu vou tirar meia glândula tireoide sua, você vai sobreviver com meia glândula tireoide. Agora, se eu forçar o bisturi e cortar o que está por trás da sua glândula tireoide, você morre, que é a paratireoide. Falei, o que é isso? Ele falou assim, a tireoide mexe com o seu bem-estar e a paratireoide mexe com a sua vida. Eu não posso errar. Falei, doutor, então vamos combinar o seguinte, antes do senhor me operar, eu vou orar com o senhor. Porque o senhor é o técnico, eu sou o cliente. Eu não conheço o seu procedimento, mas Deus conhece todas as coisas. Vamos orar? E antes de operar, eu orei com ele. Falei, Senhor, dá para esse médico destreza, competência, que ele lembre os detalhes e que o Senhor abençoe tudo. Em nome de Jesus. Aí fui para a maca lá de operação, ele me anestesiou, eu acordei horas depois. Quando chegou a noite, ele falou assim, você lembra de alguma palavra que nós falamos para você? Eu falei, não lembro nada não. Por quê? Nós te demos uma anestesia que você apagava, mas respondia a estímulos. Então você não viu nada que nós falamos? Eu falei assim, não. Ah, que bom. Eles falaram mal de mim lá? Eu falei, não, falamos coisas impróprias, um pastor escutar. Eu falei, ok. E depois disso, eu falei com a minha mulher assim, eu aprendi uma coisa importante, mulher. O que foi? Perdi o medo de morrer. Eu passei tanto mal que eu perdi 25 quilos em 30 dias. Eu me alimentava com um copo de iogurte por dia. E teve um dia que eu olhei pela janela da cobertura que eu morava, vi as estrelas no céu, falei, Senhor, o céu é maravilhoso, não tenho vontade nenhuma de viver mais. Estou num mal-estar tão grande que seria bom o Senhor me levar. Pastor também passa por crises na vida. A gente acha que nunca vai passar. Mas eu vi que por trás de toda aquela situação caótica, Deus estava operando para o meu bem. Irmãos, eu saí dali com a certeza absoluta, total, imutável, que os detalhes da minha existência são controlados por Deus. Deixa eu contar uma experiência que eu contei lá também. Em 2005, logo depois que eu operei, as pessoas achavam que eu fosse morrer. E nós tínhamos uns quase 300 membros da igreja, saíram 250. E ficaram 50 pessoas lá na igreja. Falei com a minha mulher assim, a gente vai ter que conversar tudo de novo. E quando foi no mês de setembro, eu sentei na sala de casa, fiz os cálculos e falei assim com a minha mulher, nós quebramos. Falimos literalmente. Ela falou assim, o que é isso? Eu falei assim, quebrou, mulher, não tem dinheiro não, acabou. Só temos um carro, acabou. Ela falou assim para mim, faz o seguinte, nós moramos numa ótima cobertura. Vamos vender isso aqui? Nós recomeçamos. Falei, mas você gosta tanto daqui, a gente lutou para comprar. Vende esse negócio, a gente faz de novo. Aí botamos placa para vender na imobiliária. Foram umas 30 pessoas lá em casa, olharam e ninguém quis comprar. Aí eu falei para ela assim, olha, Deus não quer que nós vendamos não. Arranquei todas as placas de vendas e eu escutei ela falando assim para o corretor, Geraldo, meu esposo está nervoso, arrancou as placas de vendas, mas está vendendo, viu? Aí passou uma semana, entrou uma mulher baixinha. Eu vim indicado pela corretora para ver o seu apartamento. Eu pensei assim, mulher baixinha, tudo nervosa, né? Ela olhou o apartamento todo, minha sala tinha 32 metros quadrados, tinha cobertura, tinha 5 quartos, 4 banheiros. Ela olhou tudo, não falou nada. Quando entrou no nosso quarto, ela viu o close, ela viu o tamanho do quarto, viu a suíte. Ela sorriu assim, falei, ih, vendeu. Vendemos, eles pagaram. E eu falei assim com a minha mulher, nunca mais nós vamos passar aperto financeiro. Eu sei mexer com dinheiro. Ela falou assim, não. Eu tenho orado por uma casa. Eu falei, mulher, não ore assim não, porque essas coisas complicam muita gente. Não, eu quero uma casa.
E aí eu pensei assim, no bairro tinha muita casa geminada, de 200 e tantos metros, casas boas. Falei assim, eu vou alugar uma casa, eu enrolo a minha mulher, ela mora numa casa, eu mantenho o dinheiro comigo e a coisa vai. Aí quando eu falei com o corretor que vendeu a nossa casa, ele falou assim, Luiz, tem uma casa aqui na Rua da Mata de Preservação Ambiental do bairro, estão vendendo. Vem cá ver. Eu falei, não, é caro demais, você não pode não. Não, vem cá para você ver, só. Eu fui lá ver, era de um casal de irmãos evangélicos. Aí eu olhei a casa boa. Falei com a minha mulher assim, não é o jeitinho que eu queria não, mas a casa é muito boa. Eles estavam pedindo um valor 50 mil abaixo do mercado. E eu fiquei naquela noite fazendo conta, matemática financeira, blá. Falei assim, eu consigo pagar 20 mil a menos que esses caras estão pedindo hoje. Aí reunimos com os donos da casa e falei, olha, eu posso pagar X mil reais na casa. Eu vou lhe ser sincero, não sou o melhor comprador. Tem gente que paga mais e melhor. Mas é o que eu posso pagar. Pastor, nós vamos orar. Daqui a um tempo nós voltamos para conversar. Passaram 3 dias. Nesses 3 dias, o gerente da imobiliária procurou o dono da casa e falou assim, eu tenho um comprador que te paga o preço cheio que você quer em dinheiro. Ele falou assim, não. Nós oramos e Deus mandou vender para o pastor. A casa é dele. Eu falei com a minha mulher assim, tem alguma coisa errada nesse negócio? Estou na casa lá desde 2006. Eu aprendi uma coisa interessante. Nos piores momentos da minha vida, Deus me surpreendeu de um modo maravilhoso. É momento de crise para mim, não é? Disse um autor norte-americano que os melhores momentos de oportunidade, eles vêm escondidos atrás de crises. Deus opera para o bem de todo aquele que crê. Eu queria terminar dizendo uma coisa para os irmãos. Deus, Ele age, Ele trabalha para um fim. E quando nós achamos que Deus se esquece de nós, vamos lembrar de Apocalipse, das 7 cartas às igrejas do Apocalipse, que vocês já estudaram aqui, há pouco tempo, quando ele fala assim, que ele, Jesus, passeia no meio dos candeeiros de ouro. Ele passeia no meio das igrejas. Ele sabe exatamente a vida de cada um de nós. Se eu fosse você, eu tentaria julgar, se desfazer dessa capa de pessimismo que você pode estar carregando ela, dessa visão torta da vida que você está carregando ela, e entender que Deus está a seu favor. Pastor, o senhor não sabe, é o marido que eu tenho. É verdade, deve ser chato demais. Deve ser hiper chato. Eu pastoreei uma senhora, piquititinha, que ela um dia me falou assim, pastor, eu sou evangélica, meu esposo não é. Falei, sei, e aí? Uma das coisas mais nojentas que eu vivo na minha vida é quando meu esposo me procura sexualmente e ele bebe. E aquele cheiro de bebida, aquilo me faz vomitar, pastor. Eu falei, o que você faz, irmã? Eu não me nego a ele. Eu durmo com ele, faço sexo com ele. Eu falei, por que a senhora faz isso? Se é desagradável para a senhora. Porque eu não quero, quando ele for para o inferno, diga que eu fui culpada disso também. Eu saí da igreja, os anos se passaram, e ela me ligou um dia, anos depois, pastor Luiz, tudo bem? Falou, oi irmão, tudo bem? Tá, como é que estão as coisas? Tudo bem? É rapidinho, pastor, só para lhe dizer que meu esposo converteu. Não abra mão daquilo que Deus tem te dado, lute por aquilo que Deus colocou em suas mãos e confie que Ele vai cuidar de você até o final. Vamos orar? Você pode ter entrado aqui hoje com pouca esperança, com pouca expectativa, mas eu quero dizer uma coisa, você pode sair daqui hoje transformado e renovado e muito mais confiante naquilo que Deus tem para você.
Se Deus amou você e a mim de tal maneira que não poupou o seu único filho, que crise de vida é maior que Ele não possa mudar e transformar? Ele é Senhor. Eu queria orar por você nessa noite. Se você quer orar comigo e tem uma situação que você acha que está muito difícil, ou está mais ou menos difícil, eu queria que você ficasse em pé no lugar onde você está. Nós vamos levantar um clamor a Deus nessa hora e orar em nome de Jesus. É você e Deus. Pai, algum de nós estamos de pé nessa noite, reconhecendo que nós não podemos, não conseguimos, mas que o Senhor pode. E o Senhor está por trás de cada detalhe das nossas vidas, cooperando cada situação para que o bem alcance a nossa existência. Então tome cada irmão que está de pé, cada irmã, em nome de Jesus. Abençoe-os, ó Deus, fortalecendo-lhes no interior, que eles possam, ó Deus, renovar a sua confiança em Ti e viver de tal maneira que eles superem as crises existenciais, confiantes, ó Deus, que o Senhor está operando a favor deles. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a Tua graça os envolva, que o poder do Espírito Santo os envolva e que eles vivam na plenitude da Tua palavra. Eu quero abençoá-los como Teu ministro nessa noite, em nome de Jesus. E toda a glória nós damos a Ti, Senhor Deus. Amém.